seja bem-vindo! Olá, Ellen, boa noite. Obrigado. Que bom ter o senhor aqui com a gente, hein? É um prazer. 2021 com muitos números. Com muitos números. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco do cenário de mercado de educação superior, né? Para quem não conhece o Romário, além de uma longa história aí no segmento de educação e parceiro Persone, é sócio e consultor da Atma, né? Sempre trazendo muitos números, o expertise é estudos de mercado e por isso a gente convidou o Romarinho para estar aqui com a gente, né? Lembrando que o chit-chat da Persone, Romário, a gente tem, assim, os clientes perguntam, e nas últimas 2 lives, né, eles perguntaram muito, e aí, mas qual que é o cenário daqui para frente? Vai melhorar? Não vai? Então, a ideia é ajudar a gente com isso, né? O Romário trouxe aqui vários números legais para compartilhar com a gente, e acho que a grande pergunta é, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, a gente sentiu no segundo semestre uma queda considerável no número de ingressos, né? E aí, agora, 2021/1, uma captação difícil. Sofrida, tá sofrido. Geração de leads, percentual de conversão agora em janeiro para a gente teve uma queda aí de 8%, 10%, dependendo da marca, né? Comparado ao mesmo período do ano passado. A gente acha que tende a recuperar, mas obviamente você que está aí à frente dos números pode trazer isso para a gente, né? E aí, conta para a gente como que está essa perspectiva de demanda? A perspectiva de demanda, ela está deixando todo mundo ansioso, né? Muito apreensivo, né? Porque, como você disse, em 2020, né? O segundo processo de captação 2020, nós já tivemos o efeito aí da pandemia, né? Na captação, além de todo o processo de evasão, né? Que a gente teve um crescimento, né? Problemas de retenção de estudantes, né? A primeira captação de 2020 não teve a pandemia não afetou. É verdade. Né? Não houve influência, né, na captação de estudantes. Mas no meio do ano de 2000, o vestibular de inverno, que alguns lugares chamam de inverno, outro segundo vestibular, né, depende da região aí do nosso país, né, nós tivemos uma retração de 70% na captação de estudantes. 70%? Das instituições que eu acompanho. Claro, a gente não tem o dado oficial ainda, né? Mas, assim, por amostra, a gente teve muita dificuldade na captação, 70% de retração na demanda presencial, né? Ou seja, estávamos todos virtualizados, por que estudar de forma remota, né? EAD é modalidade presencial. Então, agora também estávamos em um processo de pânico, né? Generalizado, sem saber o que ia acontecer, o cenário econômico também. Muita apreensão, então muitas pessoas também que decidem por estudar no meio do ano, decidiu segurar um pouco, né? E que já vem, assim, influenciando na captação agora do próximo, do ano de 2021/1, né? Nós já estamos entrando ali na metade para o final da captação, né? E o processo está muito atrasado, então eu diria que está atrasado, né? Não enfrentaremos uma retração tão severa quanto ocorreu no meio do ano passado. Né? Agora a gente conta aí com... a captação de início de ano ela representa um pouco mais de 70%, 75% do volume de estudantes. Né? Eles entram no início do ano. Mas o que está acontecendo nesse momento é que o estudante está segurando, né? Para saber como que vai funcionar ali os novos decretos das prefeituras do estado, né? Se a gente vai para um processo mais severo, né, de fechamento de escolas e tudo mais, ou se a gente vai para um processo mais moderado. E aí a gente está trabalhando com 2 cenários nesse momento, né? Até preparei um número para vocês aí da tabela 1, o Renato, se você puder projetar para a gente, acompanhar. Acho que fica mais interessante. Então, a gente está trabalhando com 2 cenários ali. Um cenário de uma retração, de uma restrição muito mais severa, né, o que a gente enfrentou no segundo semestre de 2020, né, nessa linha. E
um outro cenário que é a retomada, né, das atividades presenciais, que é um cenário que eu estou apostando um pouco mais, né, nesse cenário. Então, a gente pode observar lá que em 2017 nós tínhamos lá 907 mil alunos, né, ingressando na modalidade de educação à distância, na EAD. Em 2018 a gente foi a 1 milhão, atingimos a casa de 1 milhão. Em 2019 a modalidade de educação à distância ultrapassou a quantidade de alunos ingressantes no presencial, né? Foi 1 milhão. Um crescimento considerável, né, Romário? Considerável. E assim, a EAD continua crescendo, independente do cenário, né? Então, um cenário, para você ter uma ideia, de uma retração, de uma restrição mais severa, nós estamos projetando, dentro desse cenário mais restritivo, um crescimento maior do EAD, né? Então, ele vai lá, no ano de 2021, né, em torno de 1 milhão e 726 mil estudantes previstos para ingressar, né? O que acontece? Uma parte do aluno do presencial acaba migrando para a educação aí, à distância, né? Mas a grande preocupação é que dentro de um cenário restritivo, né, severo, de fechamento de economia, fechamento de escolas, de atividades presenciais, aí a coisa complica, porque a modalidade presencial, ela deve experimentar uma retração de 30% comparando ao ano anterior, né? Então, e nos dois cenários o EAD cresce, tanto no cenário mais restritivo quanto havendo retorno, ele ainda assim cresce, né, Romário? Bastante. Ainda cresce bastante. A gente tem uma previsão de uns 10% de crescimento na captação, aqui de novos alunos, né? O montante de alunos aí é uma outra questão, né? O nosso assunto aqui é mais o calouro. Ele cresce nos dois cenários, sendo que no cenário de maiores problemas ele cresce mais, né? Porque aí ele vai se beneficiar de um aluno que vai acabar migrando de modalidade, uma parte desse estudante. E é claro que a maioria dos estudantes ali que estão previstos para a modalidade presencial, né, uma parte pequena migra para a educação à distância, que são os cursos mais commodities, né? Os tecnólogos, licenciaturas, a administração, contábeis, né? Eles acabam migrando para a educação à distância, mas eu tenho um conjunto de estudantes que não, né, que vão decidir segurar um pouco, né, adiar a entrada. Então, o que a gente está convivendo hoje, no nosso processo de captação, comunicação e processo comercial, é uma realidade que existe o público, né, e não existe a disposição de iniciar o estudo, né? Existe uma insegurança. Então, de alguma forma, para melhorar a nossa performance de captação, a gente precisa trazer uma segurança, né? Então, aí uma dica até para as campanhas, processo de comunicação, né? A gente precisa sinalizar alguma coisa de retomada, né, de presencialidade, né, para tentar reverter aí esse estudante que está com muita tendência em adiar ali o seu estudo. Especialmente... Mário, e aí te interrompendo um minuto, mas a gente recebeu aqui um comentário, muitos alunos não querem efetuar matrícula por conta disso, eles preferem aguardar uma posição mesmo dos órgãos competentes para ver como que vai ser essa retomada do estudo. Então, assim, a equipe de vendas está sentindo isso na ponta e é esse o retorno que a gente tem. E aí, obviamente, né, o Guilhermino está falando aqui para a gente, a evolução do EAD. Realmente, a gente está sentindo isso e os números que você está trazendo para a gente mostram que o EAD, obviamente, ele vai num cenário, né, ruim ou bom, vamos dizer assim, de retomada ou mais restritivo, obviamente ele se beneficia de tudo isso, né? Sim, ele se beneficia. Agora, poucos se beneficiam, né? Porque a gente sabe que a receita que gera uma educação à distância, né, apesar dele estar crescendo, ele é pouco expressivo ainda no setor, né? Porque os cursos presenciais é que tem um ticket médio maior, né? Então a gente está tendo que conviver com isso agora, né? Cursos também regulados pela modalidade de educação à distância, híbridos chegando, né? Cursos na área de engenharia, saúde, isso também tem feito uma parte desse aluno que prefere presencial migrar. Agora, um fato interessante que acontece, Ellen, é que aqueles cursos que são extremamente conservadores e rejeitam a modalidade de educação à distância agora tiveram a oportunidade de experimentar
né, experimentar uma interação com o professor diferente da EAD que a gente está acostumado, né, que são aqueles movimentos assíncronos, né, que não tem contato direto com o professor, isso que a gente está fazendo agora, né, a gente está aqui em tempo real. E ele experimentou esse professor em tempo real. E boa parte não está percebendo prejuízo acadêmico, né, com essa modalidade síncrona, de interface direta com o professor. Romário, e como que fica as instituições, porque a gente, né, tem no mercado instituições que estão muito evoluídas no EAD, na oferta de EAD, e instituições que ainda não decolaram. O que nesse cenário aí, aqui na Persone, a gente tem clientes que têm uma capilaridade, estão muito consolidados no segmento de ensino à distância, e clientes que, é o que eu falei, ainda não decolaram, né? Como que ficam esses clientes? Qual é a sua visão? Vale investir agora? Não? Como que você recomenda para a gente? Eu diria que, assim, os seus clientes, eles podem ter... dificilmente você vai encontrar uma instituição hoje que não virtualizou, né? Mesmo que seja força. Né? Seja a modalidade e o método, né, que teve que escolher, que foi o movimento no Zoom aqui, né, movimento síncrono com o professor. Então, eu não tenho, por exemplo, clientes que não esteja virtualizado nesse momento, com suas atividades paradas, né? Então, eles foram para um processo de ensino-aprendizado amparado por tecnologia. Então, eles estão aprendendo. Então, alguns estão saindo muito bem que nunca tinham atuado, né? Agora, as instituições que não estavam naquele modelo de cursos muito baratos, né, de conteúdos produzidos, e um curso que o aluno percorre o processo de ensino sozinho, praticamente, com uma tutoria, né, essas instituições não têm tempo para se preparar para esse modelo, né, elas vão ter que conviver. Então, esse movimento da pandemia, ele acabou aproximando a modalidade presencial da modalidade à distância, ele catalisou esse movimento. Então, brevemente, a gente não vai estar conversando mais sobre modalidade de ensino, né? Nós vamos estar conversando sobre o curso de administração, sobre o curso de pedagogia, o curso de engenharia, né? Cursos na área da saúde. Então, a pandemia também beneficiou isso. Agora, o que acontece? Há uma pressão enorme no processo de preço, né? Então, as instituições precisam rever as suas estruturas orçamentárias, a sua estrutura de custo, relação com o professor. Isso tudo, nesse momento, está sendo trabalhado, discutido internamente, né? Há previsão para o ano agora de 2021 de muita demissão de professor, né? Porque ninguém está acreditando numa retomada da educação agora nos moldes que era, né, antes da pandemia. E esse processo vai ser gradativo, então a gente vai ter que conviver com o processo de abertura e retomada, né? Porque a gente está vendo esse ciclo, né? As vacinas ainda demoram, né? Tá chegando, mas não vai ser na velocidade que a gente precisa, né? Então, esse ano é um ano de grande ajuste na operação dos empreendimentos educacionais, né? E assim, como a gente tem pouco tempo, queria chamar a atenção para o que está acontecendo agora, que é esse represamento de demanda, né? Nós estamos trabalhando lá no slide 3, a gente está trabalhando lá com um cenário de... Compartilha com a gente tem um delay aí, Romarinho. Vamos esperar só um minutinho. Enquanto isso, recebemos aqui uma pergunta, se a demanda varia de região para região. Boa. Nós temos, isso oscila, né? Nós temos a região sul e sudeste que está sofrendo muita retração, mas a gente tem uma região norte e nordeste com uma retração um pouco maior. A centro-oeste está seguindo mais a região sudeste ali nesse quesito de volume de estudantes, né? Mas a região nordeste e norte já estavam mais afetadas pela ausência do próprio FIES, né? Então a gente estava acostumado com o volume de estudantes que estavam sendo financiados, né? E que agora não, e agora entra a pandemia, e os alunos mais vulneráveis a segurar o processo de decisão são justamente os alunos de classe econômica C, D, né? Que já estão há muito tempo sem estudar e que voltariam agora, né, nesse ano, a estudar. Então, simplesmente está tomando mais uma decisão, né, em permanecer, né, esperar um pouco mais ali a retomada. Então, está tendo diferença, sim. A Nordeste você observa que é um pouco mais, mas está todo mundo sofrendo bastante ali com o processo de retração. Ô, Romé, aproveitando esse comentário, o que a gente aqui sentiu na Persone, né?
instituições com um posicionamento mais tradicional sofreram menos esse processo. Então, a gente tem aqui alguns clientes que a gente não teve problema para o processo de inscrição, então a gente bateu os números de 2020, tá? Mas, e provavelmente como a gente teve uma quantidade de alunos aprovados compatível, provavelmente a gente bate a meta de matrículas. Um ponto que preocupa muito a gente agora os vestibulares, né? As aprovações das públicas devem acontecer final de fevereiro, começo de março, quando eles começam a divulgar a lista de aprovados. Instituições mais tradicionais, que têm como concorrência universidades, né, instituições públicas, devem sofrer um processo de migração. Essa sofre um pouco mais. O que ela está sofrendo nesse momento é que as inscrições em muitas instituições tradicionais, né? Aí eu estou dizendo assim, as PUCs, as católicas, Mackenzie, Unicinos, né? Dando algumas marcas ali de exemplo, né? Conseguiram suas quantidades de leads, inscritos e tudo mais, e até mesmo participantes ali do processo seletivo, mas estão com dificuldades em muitos, né? Com o processo de conversão, né, de matrícula. Então, tem muitos estudantes esperando, e aí parte desses esperando universidades públicas, né, e outros esperando também, né, esse composto, né, de universidades públicas e também esperando esse processo. Agora, o processo de decreto, né, de funcionamento ou não. Eu continuo no slide 4. Renatão, compartilha pra gente. Que a gente pode observar... Você sabe que eu estava olhando aqui os comentários do pessoal, isso reforça a questão qualitativa, né? O pessoal estava comentando aqui na live pra gente, que a questão da qualidade do curso, ela é fundamental para um momento como esse, né? Isso, a gente volta a esse processo, né? Agora, lembrando, Ellen, que esse mercado que você está dizendo que é um mercado mais premium, né? Ele representa 20-25% do volume de estudantes. A gente tem esse bolo inteiro, que não é a realidade do mercado educacional. A gente está falando que a realidade do mercado educacional do ensino superior brasileiro, nós temos estudantes classe econômica B-, C+, né? É ali que concentra o maior volume. E ele tende a esperar. Essas instituições, né, que é mais de 75% do volume de estudantes, né, sofrem mais. Então, a gente não está falando aí esse cenário que você está trazendo, né, que instituições tradicionais, uma percepção de imagem de qualidade maior em grandes mercados, né, como São Paulo, né, grandes capitais, né, essas a gente consegue sim observar que estão sofrendo menos, né? Mas isso não representa o mercado educacional brasileiro, né? O mercado. Marinho, eu sei que a gente está com o horário apertado, mas assim, vamos continuar, mas eu tenho uma observação. Você falou um negócio super relevante. A gente também sentiu aqui que as instituições de massa, né, com posicionamento de massa, quando você fala B-C, na verdade, é o que a gente tem de renda baixa, que você está utilizando o padrão de classificação Brasil, certo? Isso aí. Onde a B, a gente está falando de uma renda de R$3.000. A B- ele vai estar chegando a R$4.000 agora de renda familiar. Aí a gente está falando também que essas instituições, elas entraram com um posicionamento comercial mega agressivo, né? Sim. A gente vê instituições no mercado praticando a isenção, às vezes, durante um semestre, né? Então. R$30 é bem agressivo. Acontecendo muita renúncia de receita para se conseguir vender, né? Porque se ainda existe uma rejeição muito grande pela educação à distância, né? Então, se eu vou continuar no processo virtualizado, eu começo a comparar com os preços de EAD, né? Isso está pressionando bastante ali os preços, né? Agora, ainda assim, não é isso, não é essa ação promocional, que vai trazer aluno. Ela precisa ser utilizada, sim, mas não é isso que traz aluno. O que traz aluno agora é o processo de segurança que as pessoas precisam de que você está vendendo um curso presencial e ele será de fato presencial, né? Então, é isso que a gente não está conseguindo fazer nesse momento. E você pode observar que mesmo com essas ações fortes, promocionais, as instituições continuam com problemas, né? Porque concorrente também baixa e ninguém está sobressaindo isso. Então, quer dizer, não dá para usar mais essa ferramenta preço, né? Vamos ter que pensar um pouco fora disso,
né? O preço já não vai ser um processo de conversão. Ele é importante, né? Mas ele não é o elemento. Você pode colocar curso aí agora por R$50, que ainda assim o consumidor vai optar por segurar, né, o processo de matrícula. Então, não é por ali o caminho mais esse processo de precificação, né? Colocar tudo no preço. Verdade. Então, ô Romarinho, não vou te interromper, não. Vamos aproveitar aí, o Renato está compartilhando o seu gráfico. Por favor, eu acho que é um material muito legal que você trouxe para a nossa live. Então, a gente colocou lá no gráfico 3, colocamos lá os cenários, né, de uma retração de um processo mais severo de fechamento de mercado, lá de 30% da modalidade presencial. E aí, gente, se a gente está falando de uma retração de 30%, apostar nesse cenário, nós temos que preparar a nossa estrutura para isso, né? Para operar e sobreviver. Por quê nesse período? Porque esse aluno continua existindo, isso vai continuar? Esse processo continua? Não. Na hora que destravar, esse consumidor volta a consumir. Então, a gente vai conseguir observar, no último gráfico, lá no gráfico 4, né, que a gente tem um volume expressivo de alunos mais velhos, alunos da modalidade presencial que tem mais de 24 anos, né? Uhum. Nós temos lá 2.385.000 alunos nessa categoria. É uma categoria que já vem reduzindo o volume ano a ano, que a gente pode observar lá que em 2017 esse volume era maior, era de 2.667, né? Fechando lá 2019, o último dado oficial de 2.385, aí está caindo em torno de 5% ao ano. O que vai acontecer agora? Nesse processo agora ele cai, represa estudantes, e no próximo ele destrava. Então, a gente tem uma expectativa de queda desse aluno que é mais velho, né, que entraria na modalidade presencial, é uma fatia muito expressiva, né, e esse estudante que é de 18 a 24 anos, que é mais jovem, essa retração não vai ser tão significativa, né? Então, a retração ela vem dos alunos mais velhos, e aí vem as instituições que trabalham com esse público mais velho, que está numa classe econômica menor, esse aluno tende a segurar. Fica por muito tempo? Não, em 2022 ele volta a consumir educação, né? Esses que não passarem na peneira. Então, nós temos que preparar a instituição para estar pronta para esse momento, essas instituições que trabalham com esse público, né? Não vai adiantar derrubar o preço agora, ele simplesmente vai estar adiando. Em alguns cenários, eu estou assumindo como retração, planejando dessa forma, né? Estou planejando, vou pegar esse aluno ali na frente. Não vai adiantar reduzir preço agora, né? Política de preço não vai resolver. Agora, trazer segurança para o processo, né? Segurança de que eu terei as atividades práticas, pelo menos, né, presenciais, isso tem que ter repercutido muito mais efeito do que simplesmente derrubar os preços, né? Trabalhar isso próximo do meu estudante, né? Claro, lançando ações promocionais, mas dentro de critérios, né? Critérios profissionalizados, de elasticidade de preços e tudo, a gente continua usando, e sim, promoções pontuais dentro do funil, dentro da linha do tempo, né? Tem utilizado tudo isso, mas isso não tem sido determinante mais para esse processo. E a gente pode observar que também lá na educação à distância, o segmento a faixa etária que mais cresce, inclusive já em 2019, né, que mais crescia, os alunos jovens indo para a modalidade de educação à distância, né? Então a gente pode observar lá que cresceu 22% o volume de estudantes jovens na EAD, e a gente sempre falava que a EAD era para estudantes mais velhos, né? Então, o dado de 2019, antes da pandemia, já sinaliza que não, né? Isso está mudando. Claro que o volume é pequeno ainda, 600 mil alunos, né, nessa categoria, mas já foi 400, agora 600, e a gente tem que estar atento. Ele está consumindo agora o modelo híbrido, está indo fortemente para o modelo híbrido de funcionamento, ou seja, ele vai na instituição 2 vezes por semana, né? E as aulas expositivas, ele está no ambiente virtualizado, ele está acostumando com isso, está vivenciando, né? E olha, gente, tá vindo curso de Direito na modalidade de educação à distância, né? Daqui a pouco destrava isso, né? É verdade. Quem imaginou que a gente iria ver Direito em EAD, né? Pois é. Então, tá tudo no trâmite final de processo de autorização. Daqui a pouco começa a publicar esses cursos, né, de Direito EAD, e que vai afetar uma nova mudança de paradigma de mercado, porque é o curso financeiramente mais importante para a instituição, né? Claro, a maioria não tem medicina, né? Mas o direito ele passa a ser o curso que muitas vezes sustenta o empreendimento, né? E vai ser afetado pela EAD também. Então, é muita mudança aí vindo, né? Muitas mudanças de perfil de professor que a gente está precisando, perfil de gestor,
muitas mudanças com relação à necessidade de infraestrutura, mudou tudo para tecnologia, não preciso mais prédio, né? Isso também é muito legal, né? Essa é a parte boa, acho que, do processo. A parte boa é que também está surgindo muitos professores, assim, excelentes para lidar com esse momento. Outros não estão dando conta, mas eu tenho um conjunto de professores que estão brilhando nesse momento, né? Com essa nova forma de se fazer educação. Então, acho que é nos apegar a essas coisas bacanas que estão acontecendo, esses aprendizados todos, né? E se o mercado vai encolher, e vai, de fato, esse ano, né? Ele encolhe novamente na modalidade presencial. Eu diria que a maioria das instituições depende dessa modalidade, né? A EAD continua crescendo. Estamos aqui vou te cortar aqui, a gente está com a participação do Daniel Pedrino, do Descomplica, né? EAD puro, está aqui com a gente. Enfim, só para representar tudo que você está falando. E que não é a realidade da maioria das instituições, né? Que não estão nessa vertente. Aí eu estou falando do EAD Commodity, né? Que é o curso totalmente online, né? Assíncrono. Uhum. Esse cresce bastante, né? Nos dois cenários, a gente pôde observar, né? Que nos dois cenários que a gente mapeou ali, ele continua crescendo. Sendo que num cenário de uma economia pior, ele cresce mais, né? Então, tende a se beneficiar. Romarinho, vou te cortar aqui um minuto também, o pessoal falando bastante, né? Modalidade semipresencial, aqui muitos players EAD surgindo também com abertura de possibilidade de credenciamento dessa modalidade, né? Enfim. Gente, hoje tá na fase, já estouramos aqui o nosso tempo, que o papo está muito interessante, mas vamos fechando nessa questão da semipresencialidade, né? Acho que é um assunto bacana para a gente encerrar nosso bate-papo. Com certeza. Né? Hoje, gente, não existe restrição. Semipresencial você pode fazer, qualquer instituição pode fazer, né? Seja ela credenciada na modalidade presencial ou na modalidade de educação à distância. Então, não é uma trava você ter um EAD desenvolvido e ir para a modalidade semipresencial, né? Você pode colocar um curso hoje de direito funcionando semipresencial. A gente já tem a prerrogativa de 40% da carga horária, né? Então, eu já consigo fazer um curso de direito hoje com 2 encontros semanais na instituição, né? Se eu for considerar toda a prerrogativa legal que nós já temos, né? Então é super possível. Então, é uma questão agora de planejar a operação, né? da instituição, né? Para esse momento. Então, dá para competir. Dentro da minha praça, dentro da minha casa, eu consigo competir, seja lá com o credenciamento que... Mário, e você falando isso, tem um ponto que eu acho super bacana, a gente tem cliente aqui na Persona, inclusive, que eu acho que não... vem como uma solução para as instituições ainda que não têm a estrutura, os cursos EAD, que eles oferecem a estrutura, inclusive a captação de alunos, né? Utilizando a marca da instituição. Então, conteúdo de curso, ambiente virtual, todo o processo de captação e entregam para a instituição o aluno matriculado. Né? Isso eu entendo que vem como uma boa solução para as instituições que ainda não têm o EAD consolidado. O que você acha? Que não tenha o EAD commodity, né? Que são aqueles que funcionam 100% à distância, né? Sem interface direta com o professor. Esse modelo que é difícil para as instituições isoladas, né? Pode ser uma alternativa. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não se transformar simplesmente em um cartório, né? Simplesmente que registre diploma. Então, a instituição, no meu entendimento, precisa necessariamente participar da atividade fim, né? Que é o processo de ensino e aprendizado, que é o que ela se propõe a fazer, né? E passar isso tudo a um terceiro, você corre o risco de ser um cartório. Então, tomando cuidado para que isso não ocorra, né? Que eu tenha controle sobre o processo de qualidade, que aquilo esteja acontecendo. Até porque as notas que depois virão, né, de acreditação, notas de MEC, nota de CPC, IGC, isso tudo será afetado. E esse é o único item que pode descredenciar uma instituição. O fechar as portas de uma instituição são indicadores baixos. Então, não entregue a qualidade, tenha controle. Esse modelo de negócio, acho bacana, né? Acelera. Esse modelo de negócio pode resolver um problema da instituição, né? Se ela for um centro universitário e tiver EAD e não tem a área desenvolvida, é uma ótima alternativa, mas cuidado
com o teu cartório, né? Ele pode derrubar. Aí fica um ponto de atenção. Esse projeto tem que contemplar um controle de qualidade e garantir os indicadores de acreditação frente ao MEC. Perfeito. Esse daí dá outro bate-papo, hein, Romário? Dá outro bate-papo. Essa questão que é a terceirização da atividade fim, né? Eu tenho visto isso muito, não só do processo de venda, mas produção de conteúdo, plataforma de tecnologia. Eu acho que a gente podia marcar para bater um papo sobre essas alternativas que tem. Vamos sim, que eu acho que vale a pena. Sobre o modelo de negócios, né? Até mesmo em consórcio entre instituições, que isso está sendo muito debatido também aí nos bastidores, compartilhar essas soluções. Acho porque para a gente que está aqui na ponta de captação, eu entendo a sua preocupação, eu acho super legítima, a instituição tem que olhar para isso mesmo, mas eu vejo um benefício, porque como o mercado, todo o processo de geração de lead, conversão de lead está cada vez mais profissionalizado, eu vejo que esses grupos, como eles entregam o aluno matriculado, muitas vezes eles já têm toda essa estrutura para entregar um negócio, né, competitivo, lead de qualidade, enfim. Mas vamos marcar, boa. Vai fazer, é claro que uma empresa especializada nisso vai fazer muito melhor, né, do que a própria instituição. Né? Agora, o que a gente precisa é tomar certos cuidados e calçar, né, para que fique um modelo de negócio de pé, sustentável, forte e que agregue efetivamente a instituição que está com essa parceria. E tem parceiros muito bons, tem muitos sérios, mas tem parceiros que a gente precisa ter uma série de cuidados. Marcado, então, a nossa live futura. Só lembrando, né, a próxima live vai ser com o Nível Delgado. A gente vai falar sobre o processo de crédito estudantil para captação de alunos, que é outro assunto muito legal, Mário. Vou anotar aqui, nós vamos agendar uma live só para falar sobre isso, viu? Com o Nível, eu vou acompanhar, então. Semana que vem daqui 15 dias, né? Semana sim, semana não, com o Nível. Tá certo, então. Tá bom? Mas vamos marcar, tá marcado. Depois eu te cobro uma data pra gente divulgar, que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Sobre esses novos modelos de negócios que estão surgindo, né? Que envolve parceiros, envolve esses controles, né? Essas habilidades e competências que as instituições vão ter que desenvolver, né? Para avançar e para crescer. Bacana, fica marcado aí pra gente... Desculpa interromper, Romário, que a gente estourou um bocadão aqui. Eu vi. Mas foi muito bom, agradeço muito o bate-papo. Eu tenho recebido, às vezes, mensagens do pessoal falando assim, Ellen, estende um pouquinho mais a live e tal. É que a nossa proposta é ser um bate-papo rápido, né? Eu acho que temos cumprido o objetivo, e deixa um pouquinho do quero mais, assim, para as próximas. Então, vamos marcar um bate-papo que acho que vale a pena, sim. Isso, e façam perguntas, porque na nossa live que a gente consegue, de repente, montar uma outra temática e atender essas questões, trazer esses temas. Perfeito. Conforme as perguntas. Né? Perfeito. Tá bom? Obrigada de novo pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Por todo o preparo, os números que você trouxe para a gente são muito legais e eu espero que o pessoal tenha gostado aí. Logo, logo a gente compartilha nas nossas redes, né? Mais 2 dias deve estar por aí. Super obrigado, Romário. Beijo grande.